Oi pessoal, bom, faz muito tempo que eu não venho aqui e hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho do céu, de como é que ele tá hoje, não só hoje, mas já faz algumas semanas e a gente ainda vai ter até pelo menos o dia 16 de novembro o Sol lá em Libra. Então deixa eu ver se eu consigo fazer esse jogo de aparelhos para poder mostrar a minha tela para você. Então vamos lá. A gente tem aqui no céu Vênus lá no signo de Virgem, e Vênus, quando fica no signo de Virgem, ele fica, como a astrologia védica classifica, como sendo a debilitação de Vênus. Então esse signo é um signo que dificulta um pouco para que Vênus dê os seus resultados, para que Vênus suporte, para que Vênus ofereça suporte para os temas que ele representa, né? Que são, em geral, relacionamentos ou parcerias, mas é muito mais essa sensação de alegria que a gente às vezes é capaz de ter, mesmo em momentos mais difíceis, ou até momentos de alegria que a gente não é capaz de ter, mesmo em momentos que a gente deveria estar alegre, que a gente tem tudo para estar alegre, tem tudo para estar feliz, mas não tá. Então, essa debilitação de Vênus pode ter a ver com isso. E o Sol, deixa eu mudar a cor aqui. Sol aqui, né, no signo de Libra, onde é o signo de debilitação do Sol. Esse posicionamento é um posicionamento que também é bastante desafiador para os temas do Sol, né? Alguns dos temas aqui que eu posso citar para vocês é a autoimagem, né? Como é que a gente se vê, como é que os outros veem a gente. E já que a gente está falando de autoimagem, também tem a ver com reconhecimento, tanto na forma como a gente se reconhece, ou como a gente quer ser reconhecido, ou como a gente acha que deveria ser reconhecido, mas não é. Mas aqui, como o Sol está em Libra, esse reconhecimento tende a não chegar pra gente. Então a gente tem basicamente, né, esses dois grahas em debilitação. A gente tem também um outro graha, mas não está em debilitação, que é Júpiter. Então Júpiter está aqui, na verdade, em exaltação, né? E esse Júpiter, ele vai falar, bom, primeiro vamos em etapas. A exaltação vai trazer uma qualidade para Júpiter, para ele oferecer suporte para uma expansão, oferecer suporte para o tema de filhos, da espiritualidade, né? Para o tema de professores e mestres e discípulos. Então aqui são alguns dos assuntos de Júpiter, e ele estando em exaltação, então esse signo oferece suporte para que Vênus dê bons resultados, né? Para que a gente colha bons frutos dele. E aqui é claro que os frutos que a gente vai colher dependem do nosso mapa, porque nem todo mundo vai colher a mesma coisa ao mesmo tempo, e na mesma intensidade, nem na mesma quantidade. Isso aqui que eu tô falando para você agora, né? Essa sintonia mais fina que a gente vai refinando na interpretação tem a ver com o mapa individual de cada um. Tem bastante coisa pra gente poder observar do céu, que a gente tem dois planetas debilitados e um planeta em exaltação no céu, e algumas configurações mistas dependendo do seu mapa. Então, por exemplo, se você tem o ascendente em Áries, né? Não em Áries não, porque a gente sempre começa por Áries, né? Vamos lá. Eu tenho um ascendente em Gêmeos, né? Tem um ascendente aqui em Gêmeos. Aí Júpiter tá passando pela sua casa 2, que é a casa da fala, a casa dos valores, a casa também dos valores financeiros, além dos valores que você traz desde a sua infância, né? Valores morais. E Vênus estaria em debilitação aqui, passando pela sua casa 4, que é a casa da moradia, a casa da sua família também, o lugar onde você mora, a sua terra natal. Então, veículos também, isso tudo pode ser prejudicado por um planeta em debilitação, que é Vênus passando pela sua casa 4. Para você, o ascendente em Gêmeos, o Sol está passando agora pela sua casa 5, que é a casa dos filhos, né?
E aí também é a casa da criatividade, se você não tem filhos. É a casa dos projetos, é a casa do futuro, é a casa dos seus sonhos, das suas perspectivas de vida, né? Então, criatividade também, né? A casa da criatividade é a casa 5. E aí esses temas podem estar sendo prejudicados por o Sol estar em debilitação, passando pela sua casa 5. Inclusive, o Sol, ele tem ligação, né, com a própria criatividade. Ele rege o signo da criação, que é o signo de Leão. Então, já tem aqui um pouco mais de confluência para a gente perceber que essa pessoa, esse ascendente de Gêmeos, que é uma pessoa que geralmente tende a ser muito criativa, pode não estar tão criativa assim nesses últimos dias. Pro ascendente em... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Então, agora, pro ascendente em Capricórnio. Vamos lá. Então, o seu ascendente está aqui em Capricórnio. Esse Júpiter está passando pela sua casa 7, né? A casa dos relacionamentos, a casa da parceria. E isso tudo pode estar sendo muito bom para vocês, trazendo, enfim, boas conexões, boas conversas, boas negociações, se você trabalha com vendas, por exemplo, bons contratos. O Vênus, no seu caso, né, esse ascendente Capricórnio, ele está passando pela casa 9, que é a casa dos professores, dos mestres, a casa do pai, né? E esse planeta em debilitação lá pode não estar trazendo bons momentos, né? Ou um bom relacionamento com o seu pai, por exemplo, ou com os seus professores. E para o capricorniano, né, para ascendente em Capricórnio, o Sol está passando pela casa 10, que é a casa do trabalho. E o Sol, de certa forma, vai representar um pouco pra gente os temas de vocação, né? A questão do Dharma. Então, ter esse planeta específico em debilitação na casa 10 para o capricorniano pode também não ser positivo, né? 10 não é positivo, mas pode ser realmente algo que seja mais marcante, realmente. Um período mais difícil do trabalho, de repente um período mais difícil com pessoas que são autoridades, né? O governo, problemas com o governo, mas eu ia falar problemas com o chefe, né? Problemas com a chefia, ou pessoas que são superiores a você, tem um cargo superior a você e você pode estar tendo algum tipo de questão em relação a isso dentro do lugar onde você trabalha. Bom, é isso que eu queria para hoje. Eu já dei alguns exemplos aqui. Se você conhece o seu mapa, você pode fazer essas transposições, né, em relação e colocar tudo isso, girar de acordo com o seu ascendente, e você vai ver que a gente tem então esse Júpiter ali exaltado em Câncer, esse Vênus debilitado em Virgem e o Sol debilitado em Libra. E isso tudo no seu mapa tem um significado muito especial. Fico por aqui, então é isso. Uma ótima semana para vocês.